Olá, meu nome é Pedro Emerson do Resgate do Movimento e eu quero agradecer a sua participação nessa videoaula que eu vou apresentar como a gente pode utilizar conceitos pertinentes a sistemas dinâmicos na avaliação de padrões de movimento. Então, para isso eu vou conceituar primeiro o que são sistemas dinâmicos, quais são as características e qual a importância de analisar um sistema biológico humano com as características do sistema dinâmico e como as unidades de medida pertinentes a esse tipo de sistema podem e são utilizadas em estudos biomecânicos para avaliar a variabilidade intra- e interindivíduos em relação à variabilidade de acoplamento articular, o que isso pode ser pertinente para nós, profissionais do movimento, seja médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, em relação a uma avaliação biomecânica um pouco mais específica para cada indivíduo, como isso pode ser utilizado no esporte de alto rendimento para diferenciar indivíduos com alta performance para indivíduos amadores, como a dor influencia na variabilidade mecânica e como desvios posturais também influenciam na variabilidade mecânica. Então, primeiramente, o que é um sistema? Um sistema é simplesmente um nome dado a qualquer objeto estudado em algum campo. A forma como a sua composição, a forma como as suas variáveis interagem entre si vão determinar se esse sistema é um sistema simples, se ele é um sistema complexo, se ele é um sistema linear, um sistema não linear, se ele possui propriedades caóticas, abstratas, enfim, dependendo do objeto que a gente está estudando, a gente precisa saber se esse sistema, como ele é estruturado e para determinar como ele vai se comportar ao longo da nossa avaliação. Um sistema biológico humano ele pode muito bem ser caracterizado dentro das propriedades de sistemas dinâmicos. Um sistema dinâmico ele possui propriedades que são representadas por variáveis e o valor tomado pelas essas variáveis, elas vão descrever o estado do sistema. Então, o sistema dinâmico é um que possui os valores tomados pelas suas variáveis que evoluem ao longo de uma série temporal. Em um sistema biológico, por interagir com a tarefa e com o ambiente que ele está inserido, as suas variáveis vão demonstrar alterações de valores ao longo de uma determinada série temporal que a gente esteja avaliando. No sistema cardíaco, por exemplo, o batimento cardíaco ou a pressão arterial, elas vão demonstrar valores que se oscilam ao longo de um tempo, de uma série temporal, e, por exemplo, conforme a gente aumenta a frequência de comportamento motor, seja a gente fazer um sprint, a gente levantar da cadeira, essas variáveis vão demonstrar alteração de valor pertinente ao esforço e a entrada externa que está acontecendo no sistema com a tarefa que a gente esteja avaliando, esteja desempenhando, e os valores tomados por essa variável, a pressão arterial, por exemplo, os diferentes valores vão descrever diferentes estados do sistema em uma série temporal. Então, essa característica de um sistema dinâmico é facilmente aplicável a um sistema biológico e a gente precisa levar em consideração que quando a gente estiver avaliando o indivíduo, a gente precisa também ter em mente que o ambiente e a tarefa que ele esteja executando vão modular essas variáveis e essa modulação, os valores que essas variáveis vão apresentar com base na interação dele com a tarefa e o ambiente são muito pertinentes para nós, profissionais do movimento, identificar como essa modulação de estado do sistema em determinado período de tempo vão demonstrar um perfil de variabilidade do atleta, do indivíduo, do paciente em relação à tarefa que a gente está executando. Nesse quadro, nessa imagem, a gente tem uma ilustração de diversas variáveis que interagem entre si e o estado que essas variáveis apresentam durante determinados períodos de tempo, sob diferentes influências externas e internas, de acordo com a tarefa e com o ambiente que a gente esteja inserido, vão descrever o estado do sistema. Um dos primeiros princípios que eu vou apresentar é que
os sistemas dinâmicos, o comportamento dessas variáveis em sistemas dinâmicos apresenta um comportamento não linear. Então, a diferença de um comportamento linear para um comportamento não linear é que variáveis que apresentam comportamentos lineares, eu sei que se eu aplicar determinado estímulo com determinada força, determinada frequência nessa variável, eu consigo ter uma previsibilidade de seu comportamento futuro. Então, a entrada que eu forneço nessas variáveis, nesse sistema, eu consigo determinar o estado que esse sistema vai apresentar no futuro, porque é um comportamento linear. Comportamentos não lineares, eles vão ser definidos como a interação dessas variáveis, a não previsibilidade futura de determinada entrada, porque variáveis com comportamento não linear, eu posso fazer um pequeno estímulo e ela apresentar uma grande alteração, um grande estímulo e ela apresentar uma pequena alteração no sistema. Então é quando determinado estímulo não é diretamente relacionado com seu estado futuro. Então sistemas não lineares, eles são definidos como um todo que possui unidades, as variáveis, que interagem entre si e que o estado do sistema ele vai ser representado pelo todo, sendo maior do que a soma das unidades. A forma como essas unidades interagem ela vai ser muito mais valiosa para explicar o estado completo do sistema, e não simplesmente o valor adotado por uma unidade sozinha. Eu posso desmembrar um sistema inteiro, eu posso desmembrar uma bicicleta, eu vou ter rodas, eu vou ter o guidão, eu vou ter o selim, mas eu analisando cada parte isolada de uma bicicleta, eu não consigo reproduzir uma bicicleta por inteiro. Mas como o selim, a roda, o guidão, o pedal interagem entre si, me apresentam o que é uma bicicleta. E o sistema dinâmico ele tem a capacidade de se auto-organizar. Então, à medida que ele vai interagindo com o ambiente externo e com a tarefa, ele vai se adaptando de certa forma para evitar um colapso do sistema. Ele vai responder às mudanças externas para encontrar um novo estado estável. À medida que a frequência da atividade que a gente esteja fazendo, essas variáveis elas vão se modulando para que o sistema vá encontrando outros estados estáveis para que não se colapse. Então, um sistema dinâmico, um sistema biológico está em constante interação com o ambiente, está em constante adaptação e se auto-organizando. Essas variáveis elas estão o tempo todo interagindo para encontrar novos estados estáveis, de acordo com o que as demandas ambientais estão exigindo do sistema. Bom, para ilustrar o comportamento de sistemas dinâmicos aplicados a sistemas biológicos, diversos estudos já investigaram o comportamento de animais quando estão em bandos. Primeiro, para perguntar se existe um controle central que influencia o comportamento desse bando. Segundo, como cada ave, como cada variável, como cada unidade sabe o ponto futuro que ela deve adotar dentro de um bando de aves, e como essas aves elas se comportam quando existe uma perturbação externa, quando um predador aparece, quando tem uma mudança de direção, uma mudança de vento, e como esse comportamento de cada ave, de cada unidade, ela pode ser utilizada também para explicar o comportamento de estruturas humanas. Então, primeiro, que cada ave ela interage com a sua ave vizinha, e o seu comportamento ele não é diretamente influenciado pelo comportamento global das aves. Cada ave vai mudar o seu rumo para evitar a colisão com as aves mais próximas. Então ela é influenciada diretamente pelas unidades mais próximas dela. Se essas unidades elas mudam de direção, ela precisa se afastar ou se aproximar para evitar a colisão com as aves mais próximas. A segunda regra é que as aves vão tentar igualar a velocidade com as aves mais próximas dela também. Então ela possui interação com as suas variáveis mais próximas. E essas unidades e essas variáveis mais próximas também são influenciadas pelas variáveis que estão próximas delas e assim consecutivamente. E a terceira regra é que cada ave ela vai tentar se manter o mais perto do centro de massa da ave vizinha. Então o comportamento das aves ele pode ser muito bem explicado por esse painel, por esse desenho, que a gente tem aves sendo influenciadas
por aves mais próximas, o comportamento de unidades, elas vão influenciar o comportamento de unidades que estão mais próximas dela. Se a gente tem uma entrada externa em algum ponto mais distante do sistema, a gente de certa forma vai ter um efeito cascata também podendo influenciar unidades em outra área do sistema. Então, a auto-organização ela pode ser definida como a formação de padrões espontâneos entre os componentes do sistema que vai emergir a partir de uma entrada externa ou a partir da interação com a tarefa, ou simplesmente a partir de modulações internas. Ela vai ser manifestada como transições entre diferentes estados organizacionais devido a restrições internas e externas que vão pressionar os componentes do sistema a se modificarem. Então, para que um sistema não entre em colapso, a partir do momento que as demandas externas elas exigem uma nova configuração, esse sistema precisa adotar um novo estado para evitar um colapso frente a essas demandas externas. E esse conceito de auto-organização ele pode ser muito bem utilizado dentro do comportamento humano, ou do comportamento biomecânico, para explicar como mudanças no estado do sistema vão influenciar o comportamento de articulações, de segmentos e de acoplamento entre articulações mais distais. Por exemplo, seres quadrúpedes eles demonstram um padrão de acoplamento mecânico de membros inferiores durante uma marcha. À medida que a frequência da atividade passa de marcha para um trote, o comportamento dessas variáveis eles se modificam e a partir do momento que muda de trote para uma corrida, o comportamento dos membros inferiores também se modifica. Para que o sistema se adeque a determinada velocidade, a determinada frequência, a velocidade externa vai servir como um parâmetro para que essas variáveis internas obedeçam e se modifiquem, se auto-organizem para responder a essas demandas. Então, a partir do momento que o sistema atinge um estado crítico, ele precisa mudar o seu estado para continuar respondendo de forma eficiente a essa demanda externa. Então, o padrão de comportamento de articulações de membros inferiores em seres quadrúpedes, eles se modificam a partir de determinadas velocidades para que o animal continue interagindo com o ambiente, com a tarefa, de forma eficiente. Isso é algo involuntário, não controlado e altamente rico em relação à adaptação desse animal no ambiente que ele esteja inserido. Bom, um exemplo disso no comportamento humano pode ser feito com uma experiência com base no movimento antifase de dedos. Então, enquanto um dedo faz uma extensão, o outro está fazendo uma flexão, eles estão no momento antifase. E a partir do momento que a frequência aumenta, eles começam a apresentar um momento em fase. Você pode experimentar, enfim, é uma curiosidade. Bom, um dos estudos pioneiros em relação ao comportamento motor humano durante tarefas motoras em relação a sistemas dinâmicos e variabilidade motora foram realizados por Bernstein, que talvez seja considerado o pai da biomecânica moderna. Ele é um russo que desenvolveu seus estudos no início do século passado. Ele desenvolveu um sistema de avaliação de movimento com base em pontos luminosos. Ele tinha uma máquina capaz de capturar diversos frames por segundo e fazia análise de movimento esportivo, de tarefas motoras, a partir desse sistema que ele construiu. E um dos estudos mais famosos, que eu vou citar aqui como exemplo, foi realizado em ferreiros. Bernstein foi contratado para avaliar a performance de ferreiros mais experientes e menos experientes, para responder uma pergunta: se ferreiros mais experientes eles apresentavam padrões motores característicos que pudessem ser ensinados aos ferreiros menos experientes. Então Bernstein ele colocou pontos luminosos no martelo e em articulações ao longo do membro superior. O que o Bernstein achou com base nessa pesquisa foi o seguinte: o comportamento do martelo ele tinha uma pequena variabilidade ao longo das tarefas motoras.
Então, através de cada repetição, a posição do martelo ela tinha muito pouca variação. Ela sempre se comportava com uma certa oscilação, enquanto as articulações envolvidas no controle do martelo elas tinham uma alta variabilidade. Elas não adotavam o mesmo padrão repetição após repetição. Apesar de estar realizando o mesmo movimento repetidas vezes, nenhuma execução vai ser igual à execução anterior. Esse desenho de estudo foi repetido de certa forma parecido em outros estudos. Um deles também muito famoso foi feito com atiradores de elite e atiradores amadores esportivos, que também foi investigado o comportamento da arma e o comportamento das articulações envolvidas na arma, e o resultado que apareceu foi basicamente o mesmo. Então, enquanto a arma em indivíduos mais experientes ela tinha pouca oscilação, ela tinha pouca variabilidade, as articulações envolvidas no controle da arma apresentavam um comportamento altamente variado. Esse comportamento nas articulações em indivíduos menos experientes também apresentou uma alta variabilidade, mas ao contrário de indivíduos mais experientes, esses indivíduos amadores apresentaram também uma alta variação na arma, o que pode responder pela perda de performance em indivíduos amadores. Um estudo mais recente adicionou uma plataforma de força nessa tarefa de atirar entre indivíduos mais experientes e menos experientes, para identificar o comportamento do centro de massa, o comportamento do centro de pressão, o deslocamento do centro de pressão durante a tarefa de atirar. A plataforma de força forneceu dados que demonstraram que indivíduos menos experientes demonstravam uma maior oscilação do centro de pressão e que o comportamento motor em relação ao deslocamento a correlação entre o deslocamento da arma e o do deslocamento do centro de pressão foi diferente em indivíduos mais experientes e menos experientes. Enquanto indivíduos mais experientes demonstravam valores positivos para essa relação deslocamento do centro de pressão e o deslocamento da arma, o que significa que o deslocamento do centro de pressão ele antecipa o movimento da arma, demonstrando um controle postural antecipatório ao deslocamento da arma, que pode ser explicado como uma forma para estabilizar a pistola, enquanto o comportamento de indivíduos menos experientes demonstrou um atraso em relação ao deslocamento do centro de pressão e o deslocamento da arma, o que indica que indivíduos menos experientes eles respondem de forma reativa ao movimento da arma, ao contrário de indivíduos mais experientes. Indivíduos mais experientes demonstram um comportamento antecipatório postural, enquanto indivíduos menos experientes eles demonstram um comportamento mais reativo em relação ao deslocamento da arma. Uma dessas medidas de avaliação muito utilizadas em estudos são fase relativa discreta ou contínua entre articulações. Então, durante uma série temporal, o comportamento dessas articulações ela vai ser interessante para dizer a questão de como essa oscilação está variando ao longo do desempenho da tarefa. Então, por exemplo, o momento de flexão e extensão de joelho com o momento de inversão e eversão da articulação subtalar, é dito que quando o joelho ele apresenta um momento, a maior amplitude de flexão, a articulação subtalar ela também deveria estar numa maior amplitude de eversão. Isso durante a fase de apoio da marcha. Então esse cálculo ele muitas vezes é feito durante uma avaliação discreta, como a angulação sendo o tempo a gente tem o tempo de contato do suporte total, o tempo que a articulação do joelho leva para atingir o pico de flexão, menos o tempo que a articulação subtalar leva para atingir o pico de eversão, dividido pelo tempo total do período de suporte, e vai nos fornecer o ângulo de acoplamento dessas duas articulações. Medidas de variabilidade elas vão utilizar uma avaliação contínua desse ângulo de acoplamento, que vão nos fornecer
ao longo de um percentual, durante o percentual essa avaliação ela pode ser feita durante um ciclo de marcha, durante uma fase da marcha, dependendo da pergunta da pesquisa, que durante uma série temporal a gente vai ter um comportamento de uma articulação, o comportamento de outra articulação e uma análise contínua da fase relativa de duas articulações durante determinado série temporal. Isso aqui vai nos dizer como o acoplamento de duas articulações apresentaram uma variabilidade ao longo de uma série temporal que nós estamos analisando. Então, estudos que investigaram o comportamento de membros inferiores em relação à fase relativa contínua de articulações diferentes são bem informativos para dizer como essas articulações estão variando ao longo do tempo, o grau de variabilidade dessa articulação. Indivíduos saudáveis apresentam uma alta variabilidade de acoplamento articular durante determinada tarefa, e indivíduos não saudáveis eles apresentam uma baixa variabilidade na mesma articulação durante a tarefa. Esse estudo ele também é bem interessante, que ele fez duas avaliações, com base nessa análise da fase relativa contínua, na análise de variabilidade de membros inferiores. Então ele avaliou indivíduos com dor patelofemoral em indivíduos saudáveis e indivíduos com um alto valor de ângulo Q e indivíduos com baixo valor de ângulo Q. Então aqui a gente tem a fase relativa contínua de duas articulações, a flexão de joelho e a rotação tibial, a abdução e adução de joelho junto com a rotação tibial e a rotação tibial com a inversão e eversão de tornozelo. Então, indivíduos com alterações, anormalidades mecânicas, não tiveram diferença entre as medidas com base de variabilidade. Nesse estudo, o aumento ou diminuição do ângulo Q, que explica o aumento do valgo ou varo dinâmico, não foram suficientes para diminuir a variabilidade motora em indivíduos saudáveis. Uma reflexão assim, acerca desse estudo é que, por mais que a gente possa identificar um aumento do valgo ou varo dinâmico em indivíduos diferentes, eles não seriam suficientes para explicar sozinhos um maior ou menor risco de lesão. Isso porque esse estudo ele demonstra que indivíduos assintomáticos não apresentam diferenças significativas em variabilidade de membros inferiores, ao contrário de indivíduos com dor patelofemoral. Então, em um determinado ciclo da marcha, a fase de balanço e a fase de apoio, analisando mais uma vez a fase relativa contínua, indivíduos saudáveis apresentaram uma maior variabilidade de articulações de membros inferiores do que indivíduos com dor patelofemoral. Então, questões de dor patelofemoral diminui a capacidade de variação de acoplamentos angulares de membro inferior. E um estudo semelhante verificou o comportamento motor em indivíduos com dor e sem dor lombar durante a marcha corrida, o comportamento angular de tronco e pelve nos 3 planos de movimento, para verificar se eles se comportavam de forma em fase ou antifase durante a marcha e durante a corrida, se o sistema ele mudava de forma igual em indivíduos com dor e sem dor lombar. Então foi determinado que momentos antifase no plano sagital do tronco e da pelve, quando as articulações eles estão em fases opostas, no plano frontal e no plano transverso, na rotação natural que existe durante a marcha e corrida do tronco e da pelve. E em fase é quando as duas articulações elas estão se comportando de maneira igual. E foi encontrado que, na verdade foi investigado indivíduos com dor lombar, indivíduos que já tiveram um episódio de dor lombar, mas estão assintomáticos,
e indivíduos saudáveis que nunca experimentaram um episódio de dor lombar. O que foi significativo nesse estudo foi que no plano transverso, indivíduos com dor lombar apresentaram uma menor variabilidade de rotação no plano de pelve e tronco no plano transverso do que indivíduos saudáveis. E o que é curioso é que indivíduos que se recuperaram de dor lombar apresentaram uma maior variabilidade do que indivíduos com dor lombar, mas ainda assim uma variabilidade menor do que indivíduos saudáveis. Então, apesar deles não estarem sintomáticos, eles ainda assim apresentam comportamento motor diferente de indivíduos sem dor lombar, mas de certa forma com uma variabilidade maior do que indivíduos com dor lombar. E o que esses estudos, além de outros, eles são importantes para nós profissionais do movimento, é que a variabilidade ela existe em relação ao acoplamento articular durante uma tarefa motora, então é natural e é intrínseco para o movimento humano que ele tenha uma variabilidade, uma alta variabilidade, capaz de modular os graus de liberdade do sistema para resolver uma tarefa motora, que a cada repetição o comportamento motor ele é diferente, o que reduz um pouco a nossa expectativa de que existem padrões de movimento ideais, porque o comportamento humano ele não demonstra essa aplicabilidade teórica de padrões perfeitos de movimento durante uma tarefa motora. Ele vai demonstrar uma variabilidade natural, que dor, né, seja lombar, seja patelo-femoral, diminui o número de graus de liberdade, que mesmo após um episódio de dor lombar, indivíduos ainda assim apresentam uma variabilidade reduzida de movimento de rotação no plano transverso do que indivíduos saudáveis, e que estudar o comportamento motor em uma série temporal pode ser informativo para nos fornecer dados a respeito da variabilidade do indivíduo, ao invés de realizar nossa intervenção com base apenas em estados do sistema de forma isolada. Então, um valgo do joelho, ele é simplesmente um valgo do joelho se não tiver um contexto. Um valgo do joelho em uma série temporal pode ser informativo para explicar a variabilidade do indivíduo. Um valgo do joelho em uma série temporal associado com outras informações a respeito de histórico de lesão, a diferença de gênero, enfim, a IMC, pode ser informativo também para explicar a variabilidade do indivíduo, e que uma proposta de intervenção que tenha como objetivo aumentar a variabilidade do indivíduo pode ser pertinente para trazer benefícios a longo prazo. Meu nome é Pedro Emerson, do Resgate do Movimento. Todos esses artigos, entre outros, que vão aprofundar um pouco mais essas teorias de sistemas dinâmicos aplicados ao movimento humano, podem ser encontrados comigo. E eu quero agradecer a participação de você que assistiu o vídeo até aqui. E qualquer dúvida, você pode me encontrar nas redes sociais. Muito obrigado, agradeço a Master Lab pela oportunidade e até uma próxima.